uma situação. Olá! Até 2020, a depressão deve ser o maior motivo de afastamento do trabalho no mundo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, 5,8% da população sofrem com a doença. São quase 12 milhões de pessoas. E os prejuízos não são apenas psicológicos e sociais. O impacto na economia mundial é grande, cerca de US$ 1 trilhão por ano. O programa Em Discussão Saúde de hoje é sobre a depressão. Para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Ana Paula Carvalho, que é médica psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Adriana Vico, que é psicóloga e coach, e Maria Amélia Marques, que é consultora financeira. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Doutora, eu acho que a gente precisa começar explicando, né, que depressão não é frescura. Existe um mito aí em torno da depressão, temos os sintomas ocultos. Como que a gente pode classificar e explicar a depressão? A depressão é uma doença bioquímica cerebral que pode ser causada por vários fatores diferentes, mas ela é uma síndrome, ela tem sinais e sintomas. Muita gente confunde depressão com tristeza. Assim, eu tô triste, eu tô deprimido. Não é a mesma coisa. Nem todo mundo que está triste está deprimido e nem todo mundo que tem depressão está com tristeza. Então, essa síndrome ela é composta tanto por sintomas que são psicológicos, emocionais, quanto sintomas físicos. Então, a pessoa pode estar com falta de energia, dormindo mal, sem apetite ou comendo muito, com sentimentos de culpa, inutilidade, não está conseguindo fazer as coisas como fazia antes. Pode estar isolada socialmente, então está afastada, tenta evitar ao máximo encontrar com os amigos ou com os familiares. E agora os sintomas, a gente tem fatores que ocorrem no dia a dia, como a perda de um ente querido, uma separação, fatores que acontecem que podem desencadear também uma depressão. Sim, sim. Normalmente, o primeiro quadro de depressão, ele precisa que aconteça algum evento estressor muito impactante. E aí, por conta de toda a cascata de estresse que acontece na fisiologia do organismo, a pessoa acaba podendo abrir um quadro de depressão. Agora, tem que fazer a diferença do que é uma tristeza normal ou um quadro que tem a ver com um luto de uma separação, com o que é a síndrome depressiva. Uma das coisas que você pode diferenciar é a duração. Se já está passando muito tempo e a pessoa não está recuperando a funcionalidade dela, isso é uma das coisas que a gente também observa. E gravidade, né? Agora, com relação ao mercado de trabalho, né? Você é psicóloga, é coach também, causa muito problema, assim, um estresse muito grande quando você percebe que a pessoa não trabalha no que gosta ou tem um excesso de trabalho, que é uma workaholic, e de repente aquilo vai causando um estresse muito grande nela, ela vai ficando triste, vai ficando isolada socialmente. Quer dizer, o que você percebe no mercado de trabalho? Olha, basicamente hoje muitas pessoas às vezes começam a desenvolver um quadro de depressão ou de uma tristeza, aí precisa a doutora classificar, por exemplo, com a perda do emprego, né? Então, você pega um executivo que trabalhou 20 anos numa empresa e, de repente, ele perde o sobrenome corporativo, ele não tem mais aquela rotina de ir para a empresa, ele não tem a demanda diária e ele não consegue enxergar alternativas. Então, esse quadro de tristeza ou de depressão, dependendo do grau, faz com que ele não consiga enxergar alternativas, quer dizer, de como sair disso. E aí, o trabalho do coach pode auxiliá-lo. Né, olhando para onde que ele vai voltar para o mundo corporativo, quer dizer, todas as competências que ele adquiriu ao longo desses 20 anos, elas podem ser colocadas na sociedade de que forma? Como isso pode gerar valor para a sociedade para que isso se torne um produto ou um serviço? E Maria Amélia, você é engenheira, né, de formação, mas trabalhou no mercado financeiro, na área financeira durante um tempo, no mercado corporativo. Isso foi um fator de estresse, um fator causador aí da depressão para você? Na verdade, assim, é uma coisa que a gente não sabe nem explicar, né? Antes de eu ter depressão, eu tive uma crise de síndrome do pânico desencadeada, não sei porquê, num aeroporto. Eu estava em Goiânia e liguei pro meu marido e falei, não consigo sair daqui, não consigo ir para lugar nenhum.
Aí ele falou, só entra no avião que eu vou te levar num psiquiatra. Eu fui no psiquiatra e ele falou, você tem isso e tal. E eu falei assim, tá bom, legal, continuei minha vida, trabalhando e tal. E é difícil você No início você não deu atenção ao que o médico falou? Eu não dei nenhuma atenção, na verdade, né? Falei, bom, ele tá falando alguma coisa, depressão é gente fraca, né, que tem depressão. Não é gente normal que tem depressão. E aí coincidiu nessa época, inclusive a doutora Ana, nossos filhos estudam juntos na mesma escola. E aí a gente fazendo a integração dos filhos e conversando com a Ana, contando essa história e tal, e ela começou a me falar sobre várias coisas de depressão e tal, e como a gente deveria tratar isso. Na época eu comecei a tratar com ela, depois a gente com uma amiga eu tive que mudar de psiquiatra. E aí o que aconteceu mesmo, que daí aconteceu um grande evento, que foi que eu fui mandada embora, né? E aí é que eu tive diversos problemas de saúde ao mesmo tempo, tirei 2 semanas de licença, e quando eu voltei na segunda-feira de manhã eles me mandaram embora. Então foi uma coisa assim muito chocante, muito rápido, sabe? E aí de fato é quando eu consigo identificar mesmo a depressão, sabe? Antes... Quer dizer, esse foi um evento disparador aí para esses sentimentos né, surgirem e a partir daí você começou a prestar atenção realmente na doença, na síndrome. Exatamente. E aí eu falei, não, agora eu estou doente, entendeu? Mas aí assim, eu não sei nem se a Ana consegue explicar esse momento entre a minha síndrome do pânico, por exemplo, sabe? Que, tipo, nada estava acontecendo, na verdade eu só trabalhava muito, e até, de fato, ter tido um fato causador, entendeu? Mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que foi um sintoma oculto, né? Agora, o excesso de trabalho, né? Quando você está num ritmo acelerado e, de repente, o corpo não aguenta, né? Ele dá sinais. Né, doutora? Ele dá sinais de que você precisa parar ou que aquilo está demais para você. E isso pode ser, por exemplo, o que a gente pode chamar da síndrome do pânico, no momento que você está trabalhando, está num ritmo acelerado, de repente entra no avião e fala, não quero sair daqui, eu não vou pegar esse voo. Quer dizer, você tem uma reação química que desencadeia o pânico, é isso? É assim, ó, normalmente as pessoas vão até limite, elas acham que elas são sobre-humanas. Né? Essas coisas costumam acontecer muito com executivos, pessoas que trabalham muito, que estão acostumadas a ter muitos funcionários, né, que eles comandam. Então, eles não podem, em nenhum momento, demonstrar uma fragilidade, que a gente costuma até botar a diferença de fraqueza para fragilidade. Fragilidade todo mundo tem. E justamente por tentar, né, ir a um limite muito maior do que os outros, a pessoa acaba quebrando em algum momento. E se ela não aceita de que ela está tendo, né, um limite, de que ela está excedendo a capacidade, em algum momento o corpo vai parar por ela, se ela não estiver cuidando. Então, uma das formas de manifestação pode ser começar com um pânico, que muitas vezes acontece com as pessoas em momentos que elas relaxaram. Né? Normalmente, quando chega no consultório, a pessoa fala assim, nossa, mas assim, eu passei por isso. Ela conta uma série de coisas, doença, excesso de trabalho, algum filho que teve algum problema, casamento, não importa. São vários fatores juntos e ela deu conta de tudo aquilo. Nossa, agora que acabou, eu tenho o pânico, porque justamente a pessoa estava com o sistema de estresse todo ativado, é como se ela estivesse na adrenalina o tempo todo. Quando a adrenalina baixa, é que ela vai e tem esses sintomas, muitas vezes, do pânico. Como é que foi no avião, assim? O que você sentiu de sensações químicas e físicas em você? Na verdade, assim, eu cheguei no aeroporto, eu estava em Goiânia, né? Eu cheguei no aeroporto, estava voltando de uma reunião e simplesmente, assim, eu não queria entrar no avião. Aí, a sensação é, assim, tipo, eu não quero entrar no avião, ninguém vai me fazer entrar no avião, vou ficar sentada aqui e ninguém vai me fazer entrar no avião. Aí, depois que eu entrei no avião, as pessoas falam, mas você tem medo e tal? E a sensação é, não tem medo, porque no fim você tá, tipo, tão num estresse, uma coisa muito louca na sua cabeça, que você fala assim, eu acho que o melhor mesmo é o avião cair, entendeu? Porque, né, pelo menos acaba essa sensação ruim que eu tô, entendeu? É uma coisa que nem medo, esse tipo de medo dá, sabe? Mas eu tive algumas sensações físicas, tipo tremedeira e tal, e chorar, mas é um mix físico com um psicológico bem pesado, assim, sabe? Tipo, síndrome do pânico eu tive 2, né? Assim, mas...
E elas foram bem parecidas, assim. Agora, as pessoas confundem um pouco porque, assim, a ansiedade, o estresse, a tristeza, tudo pode estar interligado, né, doutora? Como é que se chega num diagnóstico? Tá. Primeira coisa é diagnóstico, psiquiatra ou psicólogo, né? Um dos dois, para que se faça um diagnóstico adequado do que está acontecendo. É um diagnóstico diferencial muito fino, porque tem muitas pessoas que têm ansiedade que acabam, na verdade, tendo um transtorno depressivo, um episódio depressivo, depois de passar muito tempo tendo uma ansiedade não tratada. Um estresse, é normal que a gente viva com estresse. A nossa vida é estresse, exige que a gente se adapte, né? Fator estressor é aquilo que faz com que a gente tenha que se adaptar. É algo novo, pode ser bom, pode ser ruim. Quando aquilo fica se repetindo diariamente, por meses, e aí você pode adoecer e passar a ter depressão. Então esse diferencial é um diferencial fino, que tem a ver com nível de sofrimento, o quanto a pessoa está disfuncional, a vida dela estava caminhando de um jeito e de repente ela não consegue fazer coisas básicas, né? Então basicamente é isso. E aí eu diria assim, que o diferencial para o psiquiatra é que muitas depressões podem ser secundárias a doenças físicas. Então, eu já tive paciente que o primeiro sintoma de um câncer, por exemplo, foi uma depressão. Ou de um diabetes, ou de uma doença de Parkinson. Então, eu diria que esse é um cuidado que a gente tem que tomar quando começa a avaliar. Agora, Adriana, no trabalho, a depressão, ela pode causar um prejuízo enorme, né? Sim, porque uma que ela está com baixa energia. Se ela está num quadro de depressão alto, ela está com baixa energia. Então, toda a demanda que se tem para se atender no dia a dia, que não é pouco, ela não consegue atender. O outro impacto é no isolamento social. Então, hoje, se você olhar, existem muitos trabalhos que precisam de equipes multidisciplinares, que precisa que você esteja interagindo. Então, essa pessoa, ela não está com prontidão para estar com pessoas, se relacionar. Normalmente, há uma busca por um isolamento. Então, esse é outro impacto. E, inclusive, às vezes, sintomas mais simples é um desleixo com o modo de se vestir, de se apresentar. Então, quer dizer, como que você cresce numa carreira se você está sem energia, se você não interage, se você não tem uma apresentação adequada? Então, esses são alguns que me vêm nesse momento. No trabalho de coach é fácil perceber essa falta de motivação ou uma depressão causada por outro fator que esteja influenciando no trabalho? Enfim, a pessoa não está rendendo, não quer mais estar ali. De repente, é difícil chegar nesse diagnóstico. Será que ela não está ali porque ela não gosta daquele trabalho? Ou ela está com um quadro depressivo e aquilo está influenciando também aquele trabalho que ela está, né? É uma linha tênue aí, né? Existem alguns fatores, né? Se você olhar o ser humano hoje, ele tem uma carreira muito grande, né? Ela se estendeu, a vida produtiva das pessoas se estenderam. E periodicamente você vai se questionar sobre: estou feliz, é isso que eu quero ou não é? Quais são os fatores do que eu estou disposto a abrir mão agora? Porque às vezes você vai ficando mais velho, você já não está mais tão disposto a abrir mão de uma qualidade de vida, de estar com os filhos. Isso, às vezes você já fez isso anteriormente. Então, o trabalho do coach, ele vai identificar a gravidade desse processo depressivo conforme eu vou caminhando com as conversas. Mas existem pessoas que já chegam aqui que imediatamente a gente fala: nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela tá... Então, eu tenho um exemplo de uma pessoa que me atendeu num primeiro atendimento de coaching, deitada na cama, amarrada não, segurando um cachorro. E era uma alta executiva. Então, e fazia 1 ano e meio que ela estava tentando se reposicionar. Então, ela já chegou num limite de não ver alternativas. E o trabalho de coach ajuda nesse processo. Então, às vezes é mais sutil a gente perceber dentro do trabalho de coaching, mas conforme ele vai caminhando, você percebe. E às vezes esbarra com problemas de autoestima, que podem ter fundos que precisam ser trabalhados terapeuticamente. Então, eu também, dentro do processo de coaching, que a gente lida com o atual para o futuro, para a meta futura, onde ele quer chegar, às vezes essa pessoa, ela precisa revisitar algum trauma, alguma vivência que ela teve que foi grave, ela precisa acessar isso através de um trabalho terapêutico,
para a gente poder seguir em frente. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar de forma multidisciplinar. Agora, Maria Amélia, você com o diagnóstico passou a se tratar e resolveu mudar de vida, né? Foi fácil? Como é que foi essa transformação? Foi aos poucos? O que foi mudando? Na verdade, assim, a primeira crise de pânico que eu tive, que eu não dei muita bola, né? Eu ainda trabalhava e só meu chefe sabia. Eu trabalhava num fundo de investimento super competitivo e tal, ambiente super masculino e tal, e assim, é muito difícil esse assunto, né? Então, só o meu chefe sabia, e meu chefe era super humano e tal, entendia e tudo. Quando ele saiu, daí que aconteceu tudo, que eu tive um novo chefe que entendeu um pouco menos, né? E daí ele resolveu me mandar embora. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, entendeu? E aí chegou e falou, eu não quero voltar agora, não tenho condições de voltar agora, né? E a minha família é uma família, minha mãe costura desde sempre, faz tricô, crochê, não sei o quê, e a minha irmã também. E a gente resolveu abrir um ateliê familiar e tal, então... E até para as pessoas é meio que um choque, né? Que fala assim, essa menina que era engenheira aqui, finanças e tal. Você rompeu um paradigma, né? Do mercado corporativo para um ateliê, é uma mudança radical. Radical, assim, então... E aí, ao mesmo tempo, eu fui me dando tempo também, sabe? Então, eu falei, bom, o que é bom? Vou fazer yoga no parque 10 horas da manhã, sabe? Tipo, fui me dando tempo para maternidade, que eu também nunca tinha parado e, sabe, ter sido mãe do meu filho. Acho que no começo, né, eu voltei a trabalhar, meu filho tinha 2 meses, né, por exemplo. Então, eu me permiti ter algumas mudanças e repensar em algumas coisas, né. O que foi ótimo, que na verdade, assim, a conclusão desse 1 ano e meio é que a minha vida, ela é corporativa, sabe? Então, assim... Porque você hoje continua atendendo algumas empresas, né? Como exato. Consultora financeira, mas Isso. o ateliê também faz parte da sua vida. Também faz parte da minha vida. Então, assim, eu tô lá, às vezes, discutindo processos de M&A, fundos americanos, call com 20 advogados... Às vezes estou na minha casa e fazendo tipo um crochê, tipo, que as pessoas nem imaginam. O processo de tratamento, assim, você acha que a questão da mudança do estilo de vida, né? Você ter procurado um yoga, uma atividade física, você trocou o carro pela bicicleta, você acha que essas mudanças, elas foram fundamentais para encontrar o equilíbrio? Acho que sim, acho que algumas coisas sim. No meu caso, a bicicleta para mim é super emblemática. Eu não tenho mais carro, né? Eu tenho bicicleta elétrica. E é quando eu me sinto feliz e livre, assim, sabe? Então, quando às vezes me dá uns 5 minutos que eu sinto que tá acontecendo alguma coisa, eu saio de bicicleta e vou andar pelas ruas, venho no parque e tal. E eu acho que sim, a gente precisa inserir algumas coisas na nossa vida que não seja tão estressantes quanto o trabalho, sabe? E só pensar naquilo, né? E acho que cuidar da cabeça, né? A Ana me falou uma frase muito interessante uma vez, que é dela e que foi o que fez eu me cuidar, né? Eu tinha muita resistência à depressão, né? Porque pra mim era igual todo mundo, a depressão é gente fraca, né? Não é pra mim. E a Ana falou assim, se a gente cuida tanto da pele, tipo, você vai numa dermato e você gasta tanto numa dermato e você cuida tanto do seu coração, sabe, em médicos, né? Por que você não cuida do cérebro, que é o seu órgão mais importante que você tem na sua cabeça, sabe? Na sua vida, na verdade, né? E você precisa cuidar dele como você cuida do resto, entendeu? Então, foi quando ela me convenceu de que eu precisava me cuidar. E aí eu acho que a Ana pode falar muito melhor, tem vários tipos de gente que prefere tomar remédio, tem gente que prefere que não, tem gente que, enfim, vai Agora, procurar, essa questão do tratamento, quer dizer, vai do nível também, porque deve ter vários níveis, né? A síndrome tem vários tipos, vários níveis e várias causas. Mas o fator hereditário também é importante, né? É bom observar se você tem pessoas na família que tiveram algum quadro de depressão ou que tem alguma relação com algum tio, alguma mãe, pai. É isso mesmo, doutora? Sim, tem. A gente costuma falar que não tem depressão quem quer
tem quem pode, no sentido de que você precisa ter uma carga genética. Agora, não basta ter a carga genética, né? Tem todos os outros fatores que vão possibilitar que uma pessoa faça um quadro depressivo, né? Então, você vai precisar ver com cada paciente, é bem individual. O que é a causa? Outra coisa é o seguinte, existem níveis, depressão leve, depressão moderada e depressão grave, basicamente, né? A depressão leve, a Organização Mundial de Saúde diz que o tratamento é atividade física, não é medicação, não é psicoterapia, não que a pessoa não possa, medicação em depressão leve, não, psicoterapia ela pode ter outros papéis de ajudar, mas é atividade física que a Organização Mundial de Saúde fala. Então, tem isso, né? Para cada nível você vai... Agora, que reações, né? Quando a gente fala em reações químicas, né? Físicas no corpo, a gente está falando em pessoas que têm crise de choro, em pessoas que a mão fica gelada, o corpo fica gelado, sua frio, que reações químicas, o que causa, né? Falta de serotonina, excesso de cortisona, que reações são essas, né? Que ocorrem no cérebro e no corpo, de uma maneira, para quem está em casa entender um pouquinho, né? Porque a gente não precisa entrar na medicina assim, mas realmente tem um processo químico que acontece. Sim, demorou muito tempo. Acho que o que as pessoas mais pedem não existe um exame para eu mostrar para as pessoas que eu tenho isso, porque se eu tenho uma pneumonia, eu mostro um raio-x, uma radiografia de pulmão. Mas e depressão? Assim, já existem exames de imagem que mostram como está o funcionamento cerebral. A gente não precisa fazer esse exame para fazer diagnóstico, mas que já mostram em pesquisa que o cérebro está funcionando diferente. Então, imagina uma pessoa que é obesa e uma pessoa que é magra em relação ao metabolismo de cada um. Isso é muito claro para todo mundo, né? Então, a pessoa pode estar com o metabolismo diminuído. Em relação ao cérebro e à depressão, o metabolismo cerebral está diminuído. Antigamente acreditava-se que era a serotonina, é um problema na serotonina. Hoje a gente já sabe que está tudo interligado, serotonina, dopamina, noradrenalina, mas tem uma disfunção, né, entre a comunicação intercelular, pode ter morte neuronal, e aí a pessoa fica com dificuldade de raciocínio, de concentração, né, pensando mais às vezes lentamente, falta de energia para fazer a coisa. Tomada de decisão, não consegue tomar. Tomada de decisão, isso mesmo, fica tomada indecisa. De decisão é um ponto crucial para a gente olhar. Você vê olhar. muito, né? E eu fico vendo, imagino para um CEO, né, para um presidente não conseguir tomar uma decisão, entrar num processo desse e tendo que ser a pessoa que lidera, que é forte e que tem que tomar o comando da empresa e de repente não consegue tomar decisões claramente, não consegue ter clareza nas situações, né? Você observa? Até esquecimento também um pouco, né? Assim, fica tudo mais lento, né? A memória afetada, o cortisol afeta a memória, a doutora pode falar melhor sobre isso. Então, a memória, o aprendizado, então vai ter mais dificuldades para assimilar novas tarefas, então vai diminuir o aprendizado. Existem uma série de fatores. Eu queria só elencar, que foi a sua pergunta e a doutora comentou, mas não existe uma saída única para as pessoas, né? Então, para você vai funcionar isso. Eu acho que a caminhada e o exercício é fundamental porque você vai liberar quimicamente a mesma substância, a doutora me confirma, se você tomasse um remédio, né? Mas o trabalho precisa ser feito para encontrar o que vai trazer o brilho nos olhos daquela pessoa de volta. E algumas vezes ela precisa revisitar algo para trás. Mas normalmente ajudar essa pessoa, o trabalho de coach vai ajudar essa pessoa a olhar para frente de uma forma mais positiva. Porque o mundo está cinza para essa pessoa. Né? Não consegue ver cores, não consegue ver opções. Acho que isso é uma das características que a gente consegue eu acho que existe um mito muito grande, né, que as pessoas bem-sucedidas, né, a gente vê pessoas assim famosas, artistas, maratonistas. Michael Phelps teve depressão depois de ganhar 5 medalhas ou 6 numa Olimpíada. Então você vê pessoas que realmente realizam sonhos, alcançam aí cantores, pessoas no mundo que tem tudo que alguém queria, dinheiro, poder, celebridade, e de repente se vê num quadro depressivo e você fala, mas como que essa pessoa tá, né? Porque Eu acho que a pergunta é a que custo, né? Existe um custo
para você ser um atleta de alta performance, para você aprender a lidar com a pressão, para você aprender a lidar com a mídia, com todo o assédio que você vai receber. Isso é um fator estressante absurdo, as pessoas às vezes não estão preparadas. Você pega esses jogadores jovens de futebol que ganham fortunas com 18 anos. Que estrutura essa pessoa tem de maturidade para lidar com uma projeção mundial? A gente vai continuar falando disso depois do intervalo, tá? O programa Em Discussão Saúde faz um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde. Hoje o assunto é depressão e os prejuízos causados por essa doença. A gente queria voltar, a gente estava falando no outro bloco, né, sobre sintomas, as dificuldades. Eu queria entrar agora numa parte assim da aceitação. Foi fácil para você, Maria Amélia, ter aceitação da família, ter apoio para o tratamento? Da minha família foi assim, a minha mãe foi super importante, meu marido foi super importante, inclusive até, eu falo que foi uma coisa ruim, mas que resgatou muita coisa do meu casamento, inclusive essa proximidade, sabe, ele foi realmente muito importante. O mundo não vê tão bem assim, entendeu? Eu falo abertamente sobre depressão, falo que eu tive exatamente porque eu acho que as pessoas precisam falar e saber. E quando eu falo, eu tenho um blog que eu falo sobre isso, eu recebo mensagens anônimas falando assim, isso também acontece comigo e eu não tenho coragem de falar isso pra ninguém, entendeu? Então, assim, tem pessoas e pessoas. Acho que o mundo tá aceitando mais fácil agora, sabe? No mercado corporativo deve ser um tema meio velado, né? Assim, falar disso ou contar isso no trabalho, né? Como falar para o chefe que você está sofrendo com essa síndrome? Porque eu acho que você expõe sua fragilidade. E depende da relação que você construiu com essa chefia. Então, você pode chegar para uma chefia, dependendo da relação que você construiu, falar, por favor, me afaste de tomada de decisão por um tempo, eu vou te ajudar de outra forma. Então, mas isso depende da relação que você construiu com essa chefia e com o perfil dessa chefia também. Porque existe uma visão que às vezes pode ser frescura, entre aspas, né? Não consegue enxergar a seriedade de que é um processo depressivo. E tem outra coisa também, que é o quanto essa pessoa demora para procurar ajuda. E as pessoas em volta também estão vendo, já cansaram de fazer inserções para essa pessoa procurar ajuda, só que enquanto não for o momento de ter caído a ficha para essa pessoa, está na hora de eu procurar ajuda, não tem ninguém em volta que consiga levá-la. Eu já vi pessoas sendo levadas para o médico psiquiatra, foi identificado, passaram remédio, e a pessoa não toma. Agora, não é maldade, essa pessoa está em sofrimento, só que tem que ter um despertar dela da necessidade da mudança. Eu acho que isso é importante, a doutora pode... E você falou uma coisa assim, que eu já vi muitos pacientes que trabalhavam em empresas que eles puderam ficar afastados, eu já tive paciente que ficou afastado 3 meses. Trabalhava muito tempo na empresa, um executivo que era muito respeitado, mas além da chefia, eu acho que tem a cultura da empresa também. E lugares em que o paciente não podia de jeito nenhum, ninguém ficar sabendo. Então, isso faz uma grande diferença, né? Depende da cultura da empresa e de que forma ele tem que avaliar como que a empresa vai aceitar isso, né? E ele tem que conhecer bem o chefe e o superior para poder entender para quem ele pode falar isso. Que relação foi construída. Isso, porque vai da cultura da empresa, de como a pessoa se relaciona com o chefe dela e também, às vezes assim, a empresa é ok, o chefe é ok e a pessoa não aceita. Ah, não, eu não sou fraco, isso é uma frescura. Ou faz o tratamento e não conta pra ninguém. Fazer o tratamento e não contar pra ninguém, eu acho que é uma opção. Já fez alguma coisa. Já fez alguma coisa. Eu tô feliz com essa opção. Tem pessoas que são mais discretas, tem pessoas que abrem, o que a Maria Amélia diz que está fazendo é algo que faz muita diferença, porque muita gente procura ajuda, porque viu alguém conhecido, famoso, que falou sobre isso. Então, na medida, você vai quebrando, né? Tem um autor...
que escreveu um dos melhores livros sobre depressão, e ele é um jornalista, né? Ele escreveu, chama-se O Demônio do Meio-Dia. E ele tem uma palestra que ele fala que assim, as pessoas precisam sair do armário da depressão, poder assumir, né? É um trabalho que vem tanto dos pacientes quanto dos médicos, né? As pessoas que tratam e a sociedade como um todo. Tá, devagarzinho tá acontecendo. E dá um alívio, né? Mas precisa quebrar o preconceito, porque se as pessoas que estão em volta não aceitam, né? Você sair do armário, você vai enfrentar, além do problema que você está vivendo, você vai enfrentar as pessoas também, né? Sim, sim. E isso é difícil, depende de cada família, de cada ambiente de trabalho, de cada relação que você tem. E você tem que saber com quem você pode contar ou não. Eu, né? no meu caso, né, o que a Ana falou, eu mesma não aceitava, entendeu? Pra mim, alguém deprimido era alguém fraco, é o mundo que eu vivi, alguém fraco. Depois que eu aceitei e que eu acho que tudo foi mais fácil, sabe? É um alívio pra você também, entendeu? Porque aí você tá naquele dia que... Tem dia que eu não quero sair da minha poltrona de fazer crochê nem sonho, entendeu? E aí eu sou obrigada a fazer se eu não conto isso pra ninguém, entendeu? Então, hoje em dia, tem dia que eu falo pro meu marido, falo, desculpa, hoje você vai cuidar do nosso filho, porque eu não consigo sair daqui. E tudo bem, entendeu? Porque ele entende que é um momento... Então, assim, dá um alívio você também não ter que fingir o tempo todo que você tá bem e que acaba piorando muitas vezes, né? E, assim... O maior desafio é a pessoa, pode falar, a pessoa poder aceitar. Dificilmente quando uma pessoa aceita que ela tem ali algo que ela precisa cuidar, ela vai deixar que o outro passe por cima dela. É um ganho, por mais que possa parecer, nossa, eu tenho depressão, vão olhar para mim diferente. É uma coisa que algumas pessoas que têm depressão e falaram, as pessoas mudaram com você. Na medida em que eu falei que eu estava me cuidando, as pessoas passaram a me dizer que elas também tinham isso. Então, E apoiam. E é ruim, em alguns casos, a pessoa esconde. É ruim isso, esconder, né? De que ponto que atrapalha ou ajuda? O atrapalhar, você pode também completar isso, mas assim, o atrapalhar ou ajudar tem muito a ver com a personalidade de cada um. Tem pessoas que são mais tranquilas em relação a isso e tem pessoas que são mais tímidas ou reservadas. O que eu diria que tem a diferença aí não é a questão de você contar ou não, mas é a questão do que você está achando por estar com depressão. Porque você pode falar assim... Nossa, eu sou fraco, não vou contar para ninguém, que absurdo, como é que eu deixei isso acontecer, né? Tem muitos pacientes que falam assim, não, eu vou ter força de vontade, né? Eu vou pensar positivo, mas acontece que não tem a ver com isso. É a mesma coisa que a pessoa que está com, sei lá, uma gastrite, teve um infarto, não, olha, se acalma, respira fundo, vai voltar a ficar tudo bem. Não, né? Agora, se a mudança na Maria Amélia foi possível através do medicamento e através da mudança do estilo de vida, ela pode ser possível para outras pessoas também. A doutora já pesquisou isso, já fez curso fora do país com relação à medicina do estilo de vida. O que é isso? Medicina do estilo de vida é uma subespecialidade que nasceu nos Estados Unidos, agora já está, né, se ampliando mundialmente, em que se olha para a pessoa focando a saúde e não a doença, né, a prevenção ou o tratamento concomitante. É importante dizer assim, remédio não é indispensável, em alguns casos sim, em outros não. Então assim, não se nega o uso de medicação de maneira nenhuma. Mas vai associar outras mudanças que têm a ver com hábitos diários, enfim, se a pessoa faz atividade física, se ela é sedentária, se ela se alimenta bem, se ela, né, se alimenta mal, se ela tem tempo com a família, se ela tem tempo de lazer. Então vai olhar todas essas coisas, né, com estudos todos baseados em evidência. Então qualquer orientação que vá ser dada nessa medicina, ela tem que ter estudos mostrando que aquilo foi efetivo para determinada doença, enfim. E aí o remédio deixa de ser sozinho o protagonista ou responsável pela cura ou pelo fracasso do tratamento ou pelo, enfim, o sucesso ou fracasso do tratamento. Você passa a ter uma força-tarefa de um conjunto de ações aí que vão multiplicando e melhorando toda essa questão. Diminui, né, a quantidade né, você vai diminuindo a quantidade de remédios dependendo do que você vai fazendo. O que te fez que melhorou muito?
muito, assim, que você falou, olha, isso pra mim foi andar de bicicleta elétrica, entendeu? Não ter carro e comprar uma bicicleta elétrica é a minha maior felicidade da vida. Eu levo meu filho na escola, eu busco meu filho na escola com a bicicleta, vou trabalhar quando vou fazer consultoria com a bicicleta elétrica e tal. Toma chuva, tenho dificuldade para estacionar, brigo com os outros porque não tem lugar público. Então, assim, a minha vida agora ela é uma vida mais sustentável, além de tudo, que veio muito junto com a questão da bicicleta elétrica. Não foi você acha só... que você começou a olhar para você e você só olhava antes, assim, para o mundo corporativo, para o seu trabalho, para suas metas, e você começou a olhar para você como indivíduo, como pessoa, como mulher, mãe? O que mudou? Eu tenho um exemplo, assim, na minha vida que eu acho que é muito emblemático, assim, na minha vida, né? Todo ano que eu trabalhava, eu ganhava um bônus e comprava alguma coisa boa pra mim, né? E um dos últimos anos que eu trabalhei, eu comprei uma bolsa Chanel, que era sonho da minha vida. Era aquela bolsa, e era aquela bolsa que eu queria e tal. E pra mim ela era um símbolo, sabe? E esse ano eu vendi minha bolsa. Eu falei, eu não quero mais ver essa bolsa na minha frente, eu quero jogar lá fora, na verdade, mas eu vendi, né? Porque... e aí é olhar pra si, né? É olhar e falar assim, mas isso aqui tudo que a gente tá fazendo, eu tô fazendo pra quem, sabe? Comprar uma bolsa Chanel tá me deixando feliz ou ela me deixa feliz quando eu coloco ela em cima da mesa quando eu chego numa reunião, entendeu? Pra outra pessoa ver, entendeu? Então, eu acho que foi um processo muito de olhar para mim, de olhar para o meu filho, de olhar para o mundo que a gente está vivendo, de ensinar meu filho muitas coisas, entendeu? Sem esquecer e sem virar, no meu caso pelo menos, uma ativista daquelas que ninguém aguenta conversar, entendeu? Porque a vida continua existindo. Mas... Quer dizer, é possível essa transformação sem ter que abrir mão de tudo, porque você continua trabalhando e super enfim, com uma vida mais tranquila. Super é possível. Ano passado eu trabalhei 6 meses num fundo de investimento igual ao que eu trabalhava antes, entendeu? Com americanos e afins. Só que você volta diferente, por exemplo. Quando eu voltei pro fundo, as coisas me incomodavam muito menos, eu brigava muito menos pelas coisas. Acabava uma discussão, eu falava, bom, o que importa, né? Eu discutir com esse cara agora ou eu chegar em casa e ver meu filho, sabe? Então, eu acho que... Mudam os valores. Muda muito o valor e você melhora muito, querendo ou não, você melhora como pessoa e passa. Eu acho que o mais importante da depressão, assim, e é o que eu sempre tento falar pra todo mundo, ela passa. Sabe? Tipo, parece que ela não vai passar, mas ela passa. Adriana, na terapia, né, no trabalho de coach, você consegue fazer pessoas também mudarem radicalmente, né, de área ou de empresa. E isso é um trabalho que demanda uma energia muito grande também, né? Eu acho que ela trouxe 2 palavras que são fundamentais e que remetem ao meu trabalho, que é ajudar a pessoa a se autoconhecer, né, ampliar a sua autopercepção e se reinventar. Então, eu acho que o trabalho de coaching, ele ajuda a pessoa a se reinventar. Ela olhar todos os potenciais que ela tem, todos os talentos que ela tem e como que eu coloco isso de forma diferente. Talvez fora de um ambiente corporativo, porque talvez eu já esteja num nível de maturidade que eu possa fazer isso, né? Ou mudando, usando esse conhecimento não dentro da corporação, de uma empresa, mas atuando como consultor. Então, existem N alternativas que o trabalho de coaching ajuda o coach a identificar. Eu acho só importante salientar que o coach, ele nunca vai dar uma saída, nunca vai dar uma direção. Ele vai fazer a pessoa encontrar a saída. Isso. Esse é o trabalho. Só que ele não consegue fazer isso se ele não se conhecer, se ele não se revisitar. Então, eu brinco que é um grande fazedor de perguntas o coaching. Se a pessoa não estiver bem, ela estiver num quadro de depressão, ela talvez não encontre essa saída tão facilmente. É isso que eu estou dizendo, pode ser um complicador. É isso que eu estava assim, meus colegas psiquiatras, né? Se eu deixar de passar uma mensagem, que eu acho que isso é muito importante. Tem todas essas coisas que precisam ser avaliadas em relação à vida da pessoa. Para cada um, o tratamento ou o que causou a doença
foi algo diferente. Mas uma vez diagnosticada, ela deve ser investigada e deve ser tratada de maneira adequada. Uma pessoa que está em depressão grave, ela não consegue ter energia para seguir com o coach. Eu já recebi alguns pacientes vindo, né, de uma orientação, dizendo assim, olha, ela me mandou aqui porque lá não está rendendo. Né? Ou ela não consegue sair para fazer uma atividade física, ela não consegue sair da cama. Então, assim, a gente precisa avaliar qual é a gravidade, qual é o nível, fazer o tratamento adequado. Então, não deixar de tomar medicação, que é uma coisa que muita gente tem muito preconceito, né? E isso pode fazer a grande diferença, não em relação ao remédio vai resolver a vida dela. O remédio vai fazer com que ela possa começar a resolver a vida dela, né? Que ela possa ter forças e energia para poder ir para o segundo passo, que é trocar o carro pela bicicleta, que é ir na primeira aula de yoga, que é fazer a meditação, que é trocar de emprego, que é fazer essa mudança. Agora, a medicina do estilo de vida, ela trata não só da atividade física, mas de outros fatores também, né? Quais são esses fatores importantes? Olha, ontem hoje é terça. Ontem, no domingo, eu fiz um curso de médicos na cozinha. Então, é a chamada medicina culinária, que nasce na medicina do estilo de vida e que é que as pessoas passem a cozinhar mais em casa. Existem as doenças que estão acontecendo aí na modernidade, tem muito a ver com o estilo de vida de alimentação fast food, de você não saber o que você está comendo, comer com pressa, né? Então, quando você cozinha em casa, né, quando você cozinha para sua família, isso está relacionado a mais saúde. Médicos que se cuidam também têm pacientes mais saudáveis. Relaxamento ou meditação é uma outra coisa que a gente também estuda e que já tem vários indícios aí de que é provado de que tem efeito. Tem mudança cerebral, né? Pessoas que meditam têm um cérebro diferente antes de começar a meditar e meses depois que elas fizeram. Não sei se tem alguma meditação. pesquisa, mas eu vi que pessoas que rezam e oram também o cérebro pode agir diferente com a fé, né? Então, é aquele momento, alguma coisa que dispara, que é um motivador, que dá uma energia, que dá... Na verdade, é a mesma coisa, né? O rezar, orar, o meditar, entendeu? No fim, cada um segue uma linha, né? Mas você tá ali... conectado. No mindfulness, né? Ou então, se você não quer seguir linha nenhuma, você faz mindfulness, né? Que não tem religião nenhuma, entendeu? Mas você tá conectado. É uma forma de meditação. Você, por exemplo, rezar o terço, você fica repetindo, né? E concentrado, porque você tem que saber ali o que você está fazendo, e isso é considerado uma meditação. Não é só isso, porque tem um aspecto religioso e espiritual, isso também é considerado alguma coisa que protege. Estava falando alimentação, atividade física, né? E uma das coisas que mais me surpreendeu, a primeira vez que eu fiz o curso foi em 2013. E o único psiquiatra que estava dando o curso chegou falando assim: vocês vão achar estranho que um psiquiatra de Harvard diga para vocês o que eu vou falar agora, porque não tem número nisso, mas o que o mundo mais está precisando é de amor. E aí o que tem saído muito são estudos da qualidade das relações interpessoais. O isolamento social ela é um risco cardiovascular, ou seja, de uma pessoa ter infarto ou AVC, maior do que a obesidade. E se não cuidar, a gente tem fatores sérios aí que podem levar até casos mais graves como o suicídio, né, doutora? E essa importância do amor, de distribuir amor, muitas vezes você ter um pet ajuda muito nos processos, né? Ou você fazer um trabalho voluntário. Então, tem N saídas. A pessoa vai precisar descobrir o que vai ajudá-la. Mas existem coisas, às vezes, muito básicas. Então, se você tem um pet só dá amor e você dá amor, não tem outra troca. Quando você vai fazer um trabalho voluntário, você está servindo e entrando em contato com pessoas menos privilegiadas também. Tem um livro do Dalai Lama, que é a Arte da Felicidade, que ele fala, é um botãozinho que você muda quando você olha alguém com menos que você. Então, é olhar com gratidão a vida. Então, é uma mudança de visão mesmo. Isso não é do dia, né, de um dia para o outro. Sim, é um processo, né? Seu processo durou quanto tempo, Maria Amélia? Faz 1 ano e meio já que, enfim, que tudo isso aconteceu.
Eu acho que agora que eu tô ficando melhor, assim, mas é um processo longo, assim, sabe? Acho que, né, eu não sei se no estilo de vida fala sobre isso, mas pra mim uma coisa que me deixa muito feliz é tomar sol, entendeu? Então, assim, estou triste, vou no parque tomar sol, de graça, não tem nada, você não precisa de nada, você vai lá, senta no parque, fica tomando sol, feliz, sabe? Agora, amigos também, né? Eu acho que esse tripé, família, amigos, atividade física, alimentação, isso, também faz parte dessa medicina do estilo de vida? Sim, então, é o cuidado dos relacionamentos. Não é assim, não são quantos amigos você tem, né, nas redes sociais ou quantas pessoas seguem você, mas quantas relações você tem que são verdadeiras. Uma pessoa com quem você pode contar, né? O quanto você, num momento de fragilidade, tem alguém com quem você possa conversar, que você possa... Como ela falou do marido, meu marido estava lá, minha mãe. Então, assim, esse apoio, você se sentir pertencente a algo, pode ser família, podem ser amigos, pode ser uma igreja, uma comunidade, uma causa... Mas você fazer parte de algo que é muito maior do que você. Então, isso demonstra, né, assim, dá esse sentimento de pertencimimento e protege. E se você me permite, assim, acho que amigos, a depressão, ela é um divisor entre os seus amigos, sabe? Pra descobrir quem são os amigos mesmo que estão ao lado. Na verdade, não é nem assim de descobrir quem é o amigo ou não, mas ele é um divisor de saber das pessoas, assim, sabe? Tipo, eu acho que eu devo ter mudado 80% da minha roda de amigos, assim, sabe? Tipo, pessoas que não tinham mais nada a ver comigo e que, quando eu conversava com eles, eu falava, puta, é isso aqui que tá me fazendo mal, sabe? E pessoas que eu não falava há 10 anos que, de repente, hoje em dia são meus melhores amigos de volta, entendeu? Foi bem divisor pra mim. Agora, como a gente fala da medicina do estilo de vida, a gente está falando de uma forma mais preventiva e de tratamento também. Quer dizer, não é só quem está diagnosticado com depressão que tem que abraçar essa ideia. Eu acho que é uma forma das pessoas se olharem, mesmo não tendo esse diagnóstico, e falar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para ter menos estresse, para ter menos ansiedade, porque o Brasil, tem um dado aqui que o Brasil é um país que tem mais ansiedade aqui no mundo. A gente tem 10% quase da população tendo crise de ansiedade. Quer dizer, se esses fatores forem piorando e desencadeando, a gente pode chegar num quadro de síndrome que também é grave, né, doutor? Eu falo o seguinte para os meus pacientes. Os que não já têm uma vida saudável, porque quem tem vida saudável também pode ter depressão, que vai mostrando que, enfim, né, são vários os fatores. Agora, a pessoa está lá, ela é sedentária, ela trabalha demais, ela não tem tempo para pegar um sol ou para fazer algo que ela goste, porque, né, é algo que a pessoa identificar que gosta. E aí eu falo o seguinte, você quer ficar sócio do consultório, né? Você quer manter, você está preocupado que eu vou perder paciente, né? Então, você pode continuar com a vida que você está levando. Está garantido, eu vou ter paciente aqui, né, até o final do consultório. Agora, você quer ter alta? Porque várias vezes pacientes deixaram de ter alta, já tinham tomado a medicação no tempo que tinham que tomar, já tinham feito terapia, E, assim, eles teimavam em não mudar o estilo de vida. A gente começava a retirar a medicação, os sintomas voltavam. E quando eles finalmente, por alguma razão que nem sempre fui eu, né, foi um exame de colesterol alto, começaram a fazer atividade física, tomaram gosto, começaram a se alimentar melhor, tiveram alta. Então, aí eu tenho alguns pacientes que são anos já que eu não vejo, né? E que, assim, que eu sei notícias, porque eles falam que estão bem e que agora, quando encontram com alguém que está ansioso, que está deprimido, eles mandam fazer atividade física. Eu falo, não, manda para mim primeiro. Mas é isso, né? Assim, faz parte do processo para que a pessoa possa não estar fora do processo. A medicação pode até estar, mas isso não pode estar fora. Para finalizar, a terapia, Adriana, é importante também, né? Procurar uma psicóloga, procurar a ajuda de um coach para quem também está sofrendo no trabalho, querendo alguma mudança. Precisa ser identificado o que essa pessoa precisa, porque a terapia, ela trata o presente com base no olhar para o passado. O coaching trata do presente, estabelecendo metas para o futuro. O coaching, ele tem prazo determinado, normalmente são 10 encontros
de 8 a 12 encontros, dependendo da demanda, e o processo terapêutico às vezes é mais longo. Então, eu acho que precisa identificar quais são os profissionais que essa pessoa vai precisar. Vai precisar de um terapeuta, vai precisar de um coach, vai precisar de um psiquiatra, vai precisar um pouquinho de 2 profissionais por um período. Eu acho que precisa ser feito o diagnóstico. Maria Amélia, para quem está sentindo em casa os sintomas da depressão, o que você tem a dizer? Eu acho que o importante é isso, sabe? Ela passa, entendeu? E se cuida, entendeu? Não tenha preconceito e acontece com muita gente que a gente nem imagina. Às vezes a pessoa do seu lado que você trabalha junto e você não imagina que essa pessoa está com depressão, entendeu? Empatia é uma coisa que é muito importante a gente ter, né? E assim, se cuida, procura ajuda e aceita. E eu acho que o mais importante ela acaba. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Infelizmente, o tempo acabou, mas muito obrigada por terem vindo aqui hoje, tá? Obrigada. O programa Em Discussão Saúde chegou ao fim, mas você pode rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.